Direção defensiva. O condutor foi surpreendido com uma criança saindo de trás de um ônibus. Olha só, o ônibus estacionado, a criança entrou atravessando por trás do ônibus. Imediatamente freou e conseguiu parar o carro antes que o sinistro acontecesse. Sinistro é o acidente, tá? Nesse caso, podemos dizer que ele agiu preventivamente, agressivamente, compulsivamente ou corretivamente. Olha, dentro do conceito de direção defensiva, nós temos duas vertentes. A preventiva e a corretiva. Portanto, agressivamente está fora, compulsivamente está fora. Tem que ser ou preventivamente ou corretivamente. Veja, ele foi surpreendido. Se ele foi surpreendido, é porque ele não estava esperando que aquilo acontecesse. Então, de repente aconteceu e ele teve que agir rápido, com muita habilidade, para evitar que o acidente acontecesse. Vocês acham que ele foi preventivo ou corretivo? Ele foi corretivo. Ele adotou uma direção defensiva, sim, porque mesmo o erro não sendo dele, o erro foi da criança que saiu correndo por trás do ônibus, ele conseguiu evitar o acidente. Então a gente chama isso de direção defensiva. Só que é uma direção defensiva perigosa, porque ele teve que agir com correção e teve que se virar para corrigir uma situação que ele não foi capaz de prever. Se eu vou passar por um ônibus que está encostado ali, antes de qualquer coisa acontecer, eu já penso, gente, eu vou passar devagar, porque vai que alguém sai de trás desse ônibus aí rapidamente e eu não estou vendo. Se eu tenho essa percepção, eu estou agindo preventivamente. Então, eu já cheguei devagarinho. Caso uma criança venha sair de trás de um ônibus, eu não vou me assustar, não vou ser surpreendido. Eu vou conseguir parar o carro com tranquilidade. Eu já estava esperando por aquilo. Eu já imaginei que aquilo pudesse acontecer. Isso é a preventiva. É o prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Agora aqui não. Aqui ele remediou. Ele não foi capaz de antecipar o perigo aconteceu, ele se virou, corrigiu a situação e não deixou o acidente acontecer. Então ele foi corretivo. Ele agiu corretivamente, letra D de dado. Direção defensiva. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir com educação, segurança e eficiência. Será mesmo que direção defensiva está relacionada a essas três coisas? Educação, segurança e eficiência? Diria que sim. Adotar a direção defensiva leva o condutor a dirigir indiferentemente quanto aos demais usuários. Esse indiferentemente significa ignorar os demais usuários. Você não está nem aí para eles. Vocês acham que esse comportamento é adotar a direção defensiva? Claro que não, né? Dirigir com atenção dispersiva. Atenção é bom, mas existem três tipos de atenção. Existe a dispersiva, a fixa e a difusa. Difusa. Isso a gente aprende em direção defensiva, tá? A dispersiva é o cara distraído. Vocês acham que isso aqui é legal? Não, né? Dirigir distraidamente. A atenção fixa é aquele condutor que só olha num ponto. Ele só olha para frente, não olha retrovisores, não olha ao redor do veículo dele. Vocês acham que isso é bom? Também não. Então tá fora. A resposta é a letra A mesmo. E de aproveitar que eu comecei a explicar sobre a atenção difusa é a atenção adequada. Se porventura na sua prova caiu alguma coisa de direção defensiva falando de tipos de atenção, você já sabe que existe atenção dispersiva, que não é legal, que existe atenção fixa, que não é legal, e que existe atenção difusa. Essa é ok, é legal. Mas aqui no caso a resposta é letra A. Adotar a direção defensiva é, de fato, educação, segurança e eficiência. Direção defensiva. O cinto de segurança foi projetado para evitar sinistros de trânsito. Sinistro é acidente. O cinto evita acidente? Não, né, gente? Se evitasse, quem dera, hein? O cinto, ele foi projetado para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas. Súbitas quer dizer rápidas, paradas repentinas. Ou em caso de colisões, uma batida, puf,
colidiu. Ele vai proteger os ocupantes. Vai salvar a vida desses ocupantes? Não tem como a gente afirmar isso. A depender da pancada ali, nem o cinto resolve. Mas ele protege, ele ameniza a gravidade das lesões. Agora, evitar o acidente, o sinistro, ele não evita. Também não evita multa. Ele não foi projetado para evitar multa. Você até toma a multa se não estiver usando, né? Mas o objetivo dele não foi projetado para isso, para evitar multa. Claro que não, né, gente? Ser usado apenas em rodovias, tem gente que acha que dentro de perímetro urbano, dentro de cidade, não precisa usar o cinto, não. Está andando devagarinho, não tem perigo, né? Tem que andar sim. Está até na roça, estrada de chão, tem que andar com cinto. Em todos os lugares. Quem está na frente, quem está atrás, todo mundo. Sem contar que aqui tem um apenas. Apenas, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana. E casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Então, a alternativa certa aqui é a letra C. O cinto foi projetado para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas ou colisões. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Primeiros socorros. As situações de emergência não são sempre iguais umas às outras. Claro, né, gente? O trânsito é dinâmico. Imagina uma situação de sinistro, de acidente. Você não vai encontrar uma situação igualzinha à outra. Obviamente vai ter ali situações semelhantes, né, que se assemelham. Aqui a vítima tinha uma pancada na cabeça, ou teve um corte na coxa. Se assemelham, mas iguais, idênticas, não tem como, né? E os procedimentos a serem adotados dependem de vários fatores, tais como o nível de conhecimento. Claro, numa situação de socorro simples, mesmo nós, motoristas, que somos leigos na prestação de socorro, conseguimos fazer bastante coisa para ajudar. Uma prestação simples. Quebrou um dedo, uma mão, um pequeno corte. Você consegue ajudar com facilidade. Agora imagina uma vítima inconsciente, com parada cardiorrespiratória, com hemorragia interna. Como é que você... É muito limitado, né? Então, sim, depende do nível de conhecimento, da prática e dos recursos dos quais se dispõe. Sim, se você é um motorista que não está acostumado a lidar com caminhoneiro, motorista de ônibus, esse pessoal que está na estrada todo dia, eles têm essa prática, porque eles se deparam com situações de acidentes de trânsito, sinistros de trânsito, com frequência, então eles têm mais prática. Deve-se observar isso também. Os recursos dos quais se dispõe, porque às vezes ele tem prática, sabe o que fazer, mas não tem equipamento adequado para fazer o socorro. Então, sim, a gente tem que observar esses fatores aqui também. O tempo estimado para a chegada de ajuda profissional também tem que se observar. Seria então, professor, todas as alternativas acima? Sim, essa é a resposta. E eu ainda digo mais. 80% das vezes que tivesse todas aqui, nas alternativas, a resposta será essa, tá? E nesse caso, o macete dos 80% aqui bateu. Letra D de dado a resposta. Sinalização viária. Indique o significado exato da placa R20, que é essa placa aqui. O Detran quer o significado exato, hein? Proibido acionar buzina? Eu estou vendo aqui um desenho de algo que parece uma buzina, né? Não parece uma buzina de carro, não parece que as cornetas, né? Mas simbolizando uma buzina. Olha a letra B. Proibido buzinar? Ih, rapaz, e agora? Proibido acionar buzina e proibido buzinar, no sentido de contexto, é a mesma coisa. Mas o Detran quer o significado exato, exatamente do jeito que está lá no seu livrinho. E aí? Proibido sinalização sonora? Ou proibido acionar buzina ou sinal sonoro? Na dúvida, usa as técnicas que a gente ensina no curso. Qual técnica que dá para aplicar aqui? A técnica do elefantinho, que é aquela alternativa maior. Qual que é a maior zona? Essa aqui. Vou chutar nessa, então, usando a técnica do elefantinho. Porque eu achei que é tudo parecido. Vou na do elefantinho. Usou e acertou. Realmente, o significado dessa placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Sinalização viária. Indique o nome correto, o nome exato, né? Da placa A17, essa daqui. Via com irregularidades, pista com ondulações, pista irregular ou saliência ou lombada.
Qual é o significado dessa placa? Saliência ou lombada não é, tá? Já vou até eliminar. Saliência ou lombada seria uma placa igualzinha essa, só que em vez de ter 3 montinhos, teria um montinho só no meio, né? Seria mais ou menos assim, ó. Um montinho só no meio. Que é representando um quebra-mola, né? E aí viria dentro da placa assim, ó. Não torta do jeito que eu desenhei aqui, tá, gente? Mas viria assim. Aí seria saliência ou lombada, né? Nesse caso aqui, não. A resposta aqui é pista irregular. Pista irregular. É importante decorar o significado exato da placa e também entender a aplicação dela no trânsito. Porque o Detran tanto pode pedir a aplicação como pode pedir o significado exato. E nesse caso ela pediu o significado exato. E quando ela faz isso, o Detran coloca aqui alternativas parecidas para te confundir. Letra C aí a resposta. Questões sobre sinalização viária. A placa de advertência A44, essa placa aqui, significa o quê? Estou vendo aqui parece um coqueiro, né, uma palmeira e bastante vento, porque as folhas dessa palmeira estão todas indo aqui para um lado só, para o lado que o vento está soprando. Isso aqui significa vento ou tempestade? Pista litorânea, quer dizer, de litoral, onde venta muito? Vento lateral ou cuidado, vento forte? Tem muita gente que vai nessa aqui, cuidado, vento forte, mas não é. O significado dessa placa é vento lateral. Preste atenção, porque às vezes o Detran pergunta o significado, igual apareceu aqui, mas ele pode não perguntar o significado, ele pode perguntar a aplicação. O que você, motorista, entende quando vê uma placa dessa? Aí já seria outro contexto, tá vendo? Entende que ele tem fortes correntes de ar que podem interferir na dirigibilidade do veículo. Seu veículo pode balançar muito. Sendo um veículo mais alto, por exemplo, uma van, um ônibus é alto, mas é pesado, né? Então ele não sofre tanto, mas sofre também. Mas uma van é um veículo alto e leve. A recomendação é que você abra as janelas do veículo para que o vento passe pelo veículo e não interfira tanto na sua dirigibilidade. Obviamente, sob uma circunstância dessa, dirigir em velocidade mais baixa e tomando outros cuidados ali. Mas aqui só perguntou o significado. Então, vento lateral. Essa é a resposta. Primeiros socorros. Vítima de sinistro apresenta objeto estranho encravado em seu corpo. O que fazer? Sinistro é acidente, tá, gente? E encravado pode vir escrito também assim, ó. Transfixado. Se cair encravado, transfixado ou perfurando o seu corpo, entenda a mesma coisa. Então veja bem, a pessoa tem ali uma barra de ferro, alguma coisa, encravada no corpo dela, seja na perna, na barriga, no tórax. O que fazer, hein? Retirar imediatamente o objeto estranho? Bom, a gente não deve retirar esse objeto porque no que ele perfurou ali, ele certamente rompeu alguns vasos sanguíneos, veias e até artérias, possivelmente. E enquanto ele está ali encravado, ele está tapando o furo ali onde que essas artérias e veias foram rompidas. Agora, se você retira, aí ela vai começar a perder sangue de forma abundante e em pouco tempo ela já pode perder a vida aí. E além do mais, esse imediatamente aqui, ó, é o tal do imediatismo, a pressa. Isso aqui em prestação de primeiros socorros nunca é bom, tá? Então já eliminei. Letra B. Verificar a respiração. Isso a gente faz sempre. Não tentar remover o objeto estranho. Ok, é isso mesmo. Você não vai remover o objeto, não. E aguardar o resgate. Isso, aguardar caso você ou alguém já tenha chamado, né? Então aqui parece que está tudo bem. Vamos ver a letra C. Retirar o objeto. Não, não pode. Retirar o objeto. Não, não pode. Então ficamos mesmo com a letra B de bola. Primeiros socorros. Análise secundária. Entenda que num acidente ou num sinistro, né? Agora o Código de Trânsito chama de sinistro. Entenda que num sinistro existe uma análise primária, aquela onde você toma conhecimento geral da situação, e existe uma análise secundária, onde você já entra ali numa análise mais detalhada da situação. Então, a análise secundária é o tratamento dado à vítima consciente e capaz de se expressar. Nesta fase, o socorrista deve examinar sinais vitais como pulso e respiração. Bom, sinais vitais são observados na análise primária.
Dilatação e reatividade das pupilas. Dilatação e reatividade das pupilas são sinais vitais. Então, mesma coisa, está relacionado aqui. Primária. Ferimentos, fraturas e hemorragias. Ah, sim. Depois de feita a análise primária, agora já na análise secundária, eu vou ver se essa vítima tem ferimentos, fraturas, para imobilizar ali um membro que quebrou. Se ela tem hemorragia, para eu conter essa hemorragia. Isso aqui, sim, é feito na análise secundária. Secundária é em segundo plano, tá? Primária em primeiro plano, secundária em segundo plano. E temperatura da vítima. Temperatura, essa temperatura corporal, que a gente mediria com termômetro, mas você colocando a mão na vítima, você sabe se ela está muito fria ou muito quente, também dá para perceber. Também é um sinal vital. Então, isso aqui também entra em análise primária. A única aqui que entra na análise secundária é a letra C. Lembre-se, tudo que está relacionado a sinal vital é análise primária, tá? Porque é onde você vai conseguir, inclusive, estabelecer prioridade de socorro. Quem que eu vou socorrer primeiro? Óbvio que uma vítima que está sem respirar precisa de socorro antes daquelas que estão respirando normalmente. Por isso que, olha, respiração é um sinal vital. Pulso, se ela parou de pulsar, o coração parou de funcionar, é um sinal vital, ela precisa de atendimento primeiro. Temperatura corporal também entra aí em sinais vitais, atendimento primário. Você faz isso no atendimento primário. Questão sobre primeiros socorros. Nos casos em que a vítima, além de não respirar, ela sofre uma parada cardíaca, deve-se proceder com... Veja, ela não respira, você já adotou ali as providências em relação ao fato dela não estar respirando, mas o quadro dela evoluiu, agravou, e ela parou também de pulsar, já não tem mais batimentos cardíacos. Nesse caso, o que você vai fazer? Uma respiração boca a boca? Olha, a respiração boca a boca ela não deixou de existir não, tá? Ela só não é recomendada para socorrista não, né? Para nós leigos, motoristas que chegamos ali para prestar esse socorro. Mas um profissional vai usar com um equipamento ali adequado, na verdade não chega nem a ser um boca a boca, né? Porque ele coloca ali uma pocket mask, acho que é isso mesmo, pocket mask, que chama uma máscarazinha, entre a boca dele e a da vítima, evitando de colocar a boca, contato direto, pele com pele, pode ser secreções, sangue, que é arriscado. E é por isso que nós leigos não devemos usar o método boca a boca, deixar para profissionais que eles já vão com o equipamento adequado. Então aqui não, até porque o quadro dela evoluiu, né? Já não era nem respirar o problema mais, agora já é problema cardíaco, já parou de pulsar, de ter batimentos cardíacos. Então eu vou proceder agora com a massagem cardíaca. Olha, os protocolos atuais, aliás, desde 2015, recomendam que no caso de uma parada cardiorrespiratória, que parou as duas coisas, parou o coração e parou a respiração. Dizem que a massagem cardíaca somente é que deve ser executada. Mas quando a questão de prova traz aqui, parou de respirar, parou de pulsar, a reanimação cardiorrespiratória, ela ocorre somente por meio da compressão torácica. Você não vai se preocupar em insuflar ar para dentro da boca da vítima. Você vai se concentrar em fazer uma reanimação cardiorrespiratória, porém somente com compressões, mediante compressões torácicas. E não precisa de ficar naquela alternância de comprime o tórax, sopra ar para dentro da boca. Comprime o tórax, sopra... Antigamente era assim. Hoje não, somente compressões. Você vai fazer uma reanimação cardiorrespiratória por meio de compressão torácica. Assim. Ok? Letra C, a resposta. Essa aqui já daria até para eliminar por causa do somente, né? Casca de banana, 90% de chance de ser falsa. Já eliminei ela. Ficamos então com a letra C.